Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Nós estamos passando esse filme porque estamos estudando justamente essa passagem que fala da prisão, do martírio e da crucificação do Senhor Jesus. Ontem nós falamos até o versículo de número 12 e hoje eu vou dar continuidade a partir do versículo 13. A gente está falando do julgamento de Jesus diante das autoridades civis. Jesus já havia sido apresentado diante das autoridades judaicas e agora ele está diante de Pilatos. Ele já havia sido enviado para Herodes e agora ele volta para Pilatos novamente. Pilatos não aceita o que os judeus estão fazendo. E é importante que a gente dê uma olhada no Evangelho de João. João ele é mais detalhista. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo no Evangelho de João, no capítulo 18. Como Jesus ele conversa com Pilatos, há uma tentativa de Pilatos de soltar Jesus. Mas é importante observar o que acontece com Pilatos para que a gente também reflita em relação ao nosso posicionamento enquanto cristão. O título da nossa mensagem de hoje é Cristofobia. O ódio por Jesus e os seus discípulos continua. Então, às vezes a gente acha que o mundo não odeia os cristãos. Eu não estou nem falando do Oriente Médio, onde há o islamismo, estou falando do Brasil. No nosso país, se você for um cristão bíblico, você vai ser odiado principalmente pelos evangélicos, porque a sua postura vai evidenciar que a maior parte dos evangélicos não seguem o evangelho. Assim como cada prego que Noé batia na arca condenava a geração de Noé, assim também é cada estudo bíblico que a gente faz, cada encontro que a gente tem, onde a verdade é pregada, onde é mostrado que o verdadeiro evangelho não morreu e que os verdadeiros cristãos que se santificam para Cristo continuam se santificando. Cada vez que nós vivemos um dia assim, é como se estivéssemos condenando o mundo. Por isso o mundo nos odeia. E Jesus disse isso expressamente nesse evangelho que a gente está aqui, no Evangelho de João, no capítulo 15. Ele diz, olha, assim como o mundo odiou a mim, eles odiarão a vocês, que são meus discípulos. Não é aqueles que se autorrotulam como evangélicos, porque a gente já tem falado isso até de maneira bem repetitiva, mas eu creio que nunca vai ser demais esse alerta. Que o fato da pessoa se identificar como evangélico não significa muita coisa. Nós somos chamados a andar como Jesus. Todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente. Esse termo diz, é uma condição necessária, de maneira que se você não faz isso, você não é discípulo de Cristo. Então, se você não anda como Cristo, você não pode se considerar dele, e sim do mundo, pois só existem essas duas possibilidades. Agora, voltando aqui para o nosso texto de João 18, a partir do versículo 33, Pilatos interroga Jesus. A gente já falou recentemente como foi a postura de Jesus diante de Herodes. Jesus não disse uma palavra sequer, mas diante de Pilatos há um diálogo de Jesus com Pilatos. Por quê? Porque diferentemente de Herodes, que tinha uma postura de porco e de cão, quando Jesus diz não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães, Herodes ele tipificava exatamente isso. Uma pessoa que não se importava de maneira nenhuma com a verdade e o único momento em que ele se importava com a verdade é quando a verdade incomodava ele, então ele reagia violentamente. Então é o cão, é o porco que Jesus fala em Mateus, capítulo 7, se eu não me engano. Já Pilatos não. Pilatos é uma pessoa que ela estava em dúvida. Então
estou dizendo que Pilatos é salvo e nem que a postura dele foi correta, muito pelo contrário, né? Pilatos, ele é uma pessoa que tem um comportamento de quem é condenado, mas era uma pessoa que estava com dúvida, e Jesus então fala com Pilatos. Tornou Pilatos, versículo 33, a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Perceba que aqui Pilatos está perguntando. Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Exatamente aqui. O que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. E é impressionante como os evangélicos querem o reino desse mundo. Os evangélicos querem usar o evangelho para, de alguma forma, obterem vantagens nesse mundo. E Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, os meus servos, eles se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Preste atenção. Tu dizes que sou rei, eu para isso nasci. Olha o diálogo de Jesus com Pilatos. Essas verdades que deveriam mudar a vida de Pilatos, não mudaram. Por isso que eu disse, essas verdades que Jesus confidenciou a Pilatos, só aumentaram a condenação dele. Porque, como eu já falei, não existe neutralidade, não existe essa possibilidade, como Pilatos fez, de lavar a mão. Ó, eu nem estou atrapalhando e nem estou ajudando, eu não faço nada. Então você está entre os que estão atrapalhando. Porque não tem em cima do muro. Como uma historinha, né, que se conta sobre um rapaz que estava em cima do muro, como aqueles desenhos animados antigos da minha idade, né, de Tom e Jerry. Aí tinha de um lado do muro um diabozinho e um anjinho do outro lado. E o anjinho convencendo: venha para cá para você ser salvo, você não está seguro aí, o outro lado não é bom. E o anjinho falando, né, venha para Jesus. E o diabo olhando para ele não falava nada. Aí teve uma hora que aquela passividade do diabo incomodou o rapaz vem cá, o anjo está me chamando para ir para lá e você não me fala nada. O diabo olhou: o muro é meu, eu não preciso dizer nada para você. Você já está aqui do meu lado. Então tem muitos evangélicos que estão nessa postura. Numa postura de neutralidade. Eu vou me identificar como evangélico, mas no momento que isso me custar alguma coisa, no momento que isso me incomodar de algum jeito, eu não tenho problema nenhum de lavar as mãos. E aí, cada um que se vive. Eu acho interessante. Lá na igreja, os irmãos aqui talvez não saibam, né, que estão vindo aqui, são familiares de Regina. A gente cuida de um idoso, acho que já tem quase 10 anos que a gente cuida de seu Edson, perto disso. Ao longo desses anos, muitas pessoas demonstravam um amor por seu Edson. E aí alguns traziam uma roupa, uma comidinha, uma coisa assim. Como é bom cuidar de uma pessoa assim. E é impressionante que essas pessoas, elas simplesmente, em determinado momento, decidiram sair da igreja e não mantiveram nenhum laço afetivo com o seu Edson. Você vê a falsidade do amor do mundo. Uma pessoa está hoje com você e ela traz uma coisinha para você e ela te agrada. Por quê? Porque, na verdade, aquilo dali é para aliviar a consciência. É como alguém no carro importado que para na sinaleira e tira da carteira R$50 e dá para o pedinte. Ele acha que ali fez uma boa ação. Não, ele não fez. Ele não fez uma boa ação. Mas o mundo funciona desse jeito. As pessoas muitas vezes têm as suas consciências sobrecarregadas e tentam aliviar dessa forma, sem nenhum tipo de compromisso.
Jesus não nos chama para um relacionamento superficial. Jesus nos chama para um compromisso profundo. De maneira que quem tem um relacionamento superficial com Cristo significa que nunca o conheceu de verdade. Naquele grande dia, a resposta de Jesus para as pessoas que tinham um relacionamento superficial com Ele aqui na terra é: apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. Isso é importante a gente tomar cuidado, pois existem muitos com a postura de Pilatos dentro da igreja. Eles lavam as mãos diante da grande batalha da fé que nós deveríamos estar combatendo. Não é por acaso que o Senhor nos concedeu uma armadura. Está lá em Efésios capítulo 6. E nos chamou para um combate, o bom combate da fé. Nos chamou para correr uma carreira. E muitos ainda enxergam a fé cristã como algo passivo, como algo estático, parado. E aqui então, só para que a gente possa concluir esse diálogo de Jesus, porque Lucas não fala, Jesus então diz, versículo 37, então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, para isso vinha ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha a palavra que Jesus usa. Nesse mesmo evangelho, nos capítulos anteriores, Jesus já havia dito, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio, a não ser através de mim. A fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Como também no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É isso que Jesus está falando para Pilatos. Só que Pilatos não compreende. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? A verdade estava lá diante dele. Isso é uma prova de que não é porque as pessoas não têm capacidade intelectual, não é porque o evangelho é difícil de ser compreendido, não, é porque os corações estão encobertos. O príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E cuidado, porque essa palavra incrédulo, ela não está dizendo que é um ateu, ela está dizendo que é uma pessoa que não tem a verdadeira fé. Uma pessoa que tem uma fé falsa, uma fé defeituosa, como o Tiago coloca lá na carta de Tiago, também é um incrédulo. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Qual é a postura de um juiz quando vê que diante dele está um inocente? Qual é? Tem que soltar. Qual é a postura que a gente deveria ter a favor da verdade? Eu acho interessante, porque na igreja a gente já passou por algumas situações até certo ponto engraçadas, né? Às vezes você está falando a verdade para alguém, aí vem outra pessoa, né? Porque a verdade é dura, para quem está com o coração duro, para quem está com o coração disposto a obedecer, ela não é dura. Mas a pessoa está lá ouvindo, aí vem outro e diz: não é tão sério assim não, fique tranquilo, é porque ele é assim mesmo. Você fala: como assim? Não é tão sério assim? E é como? Alguém que já foi para o enterro? Aqui a gente tem uma pessoa que trabalha com isso. Ele é coveiro. Então, quando a gente vai para o enterro, irmãos, e a Bíblia até fala sobre você estar numa casa onde há luz, você precisa imaginar que um dia vai ser o seu enterro. E não é questão do seu enterro. Uma vez eu conversei com uma pessoa que era evangélica e até me assustei. A pessoa disse assim: quando eu morrer, não quero dar trabalho a ninguém, por isso já fiz até um plano no cemitério tal, não sei quantas vezes. Eu disse: essa é a sua preocupação? Sua preocupação é com o seu corpo físico, que não presta para nada. Você deveria estar preocupado com sua alma. Porque a salvação não divide prestações, não.
Não divide no cartão 10 vezes sem juros. Ou é, ou não é. Então, a gente devia pensar que um dia a pessoa que está sendo enterrada ali, a pessoa que está sendo velada, vai ser a gente. Nesse ano de 2022, que a gente já está, né, findando praticamente, pode ser que algum de nós vá antes de terminar o ano, né? Nunca se sabe. Pastor, fica agorando. Primeiro que não tem agora, né? Na hora da gente ir, a gente vai. E se algum de nós partir para a glória, é a glória, irmão. Glória a Deus. Então, 2 irmãs partiram para a glória, né? Pelo menos a gente acredita assim. A irmã Osana, que acabou falecendo na Itália, e a irmã Maria, né? Que faleceu aqui. Elas começaram o ano com a gente, mas elas não terminaram. Isso deveria trazer uma reflexão para a gente, mas às vezes a gente nem se preocupa com isso. A gente está tão ocupado por conta com sentimentos egoístas que a gente nutre todos os dias, que a gente não se dá conta de que um dia vai ser o nosso dia e que a gente precisa resolver a nossa questão com Deus urgentemente. Se a gente diz eu sou cristão e minha questão com Deus está resolvida, significa que a gente nem sabe o que é a nossa questão com Deus. Porque o arrependimento é algo contínuo. Quanto mais eu estou arrependido, mais imundo eu me sinto e mais desejoso de me lavar no sangue do Senhor eu tenho desejo. É assim que funciona a salvação. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Barrabás era salteador. A gente sabe que Barrabás não era só ladrão, ele era também homicida. Os evangelhos sinóticos ele falam sobre isso. Agora voltando para Lucas, para o nosso texto. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes e autoridades do povo, disse-lhes: apresentastes este homem como um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, justamente o que a gente ouviu lá no Evangelho de João, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Mas por que essas pessoas acusam Jesus, mesmo sem Jesus ter feito nada para elas odiarem assim? E eu queria só abrir com vocês, mais uma vez, o Evangelho de João, agora no capítulo que eu falei a vocês, capítulo 15. Capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Como uma pessoa pode odiar Jesus? Perceba, irmãos, o ódio a Jesus não é o fato de você pegar uma imagem de Jesus e queimar. O ódio a Jesus, ele é expresso quando a gente dá as costas para ele. Quando a gente não vive da maneira que ele nos ensinou a viver. Se vós fosseis do mundo, e hoje eu estava dialogando com uma pessoa, estava me dizendo assim, né? Mas se for levar a Bíblia em consideração, não fica um. Ele disse: você fale por você. Porque o meu Deus, ele tem o seu povo, que ele salva e ele também santifica. Ele santifica o seu povo de maneira progressiva, de maneira que aquele que tinha prazer no pecado não tem mais. O povo de Deus até pode tropeçar, mas ele não permanece caído. É esse povo, é um povo, é pouco, a gente já falou, do ponto de vista quantitativo, mas existe. Existem os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, sempre existirão. Lá em Apocalipse, esse número, né, aparece como os 144.000.
que não são 144 mil, mas ali é um número simbólico em relação à quantidade dos eleitos. Então é importante que a gente entenda, existe sim um grupo de pessoas e a gente quer fazer parte desse grupo que ama ao Senhor acima de todas as coisas. E ainda que isso nos custe a vida, nós não retrocederemos em relação à verdade que recebemos. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria. Percebeu? Você quer que as pessoas comecem a te tratar bem, é só você ser um falso crente. É só você ser um crente coluna do meio. Um crente Laodiceia. Nem quente, nem frio. O mundo ama o crente morno. Mas Deus vomitará naquele grande dia. A gente está cheio de crente Laodiceia. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, porque Deus disse que a gente não pode nem ser quente e nem ser morno, e nem ser frio, a gente tem que ser morno. Eu disse, como é, rapaz? Em que Bíblia no campo foi que você viu isso? Não é assim não. Não é não. Eu digo, não. Quem dera você fosse quente ou fosse frio. Porque se você for morno, eu te vomitarei. É desse jeito, né? 20 anos de crente. É pra gente ser morno, né? Com quem? A ideia de mornidão na cabeça dele, assim, tem que ser equilibrado. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível isso. Então aqui ele diz, versículo 19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo. Essa é a nossa marca, pelo menos deveria ser. Amém? Aleluia! Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Olha que coisa bonita. Ele escolheu. Por isso o mundo vos odeia. Irmãos, cuidado, porque você não vai passar pela prova, né? Como tem aquela música herética. Você vai passando pela prova, e aí aquelas pessoas que te viram, né? Mas viram você no deserto, vai se arrepender, vai estar na plateia sendo... Rapaz, que coisa louca! Porque muitos evangélicos têm nutrido uma ideia assim, não, é verdade, ó, tem uma época da gente na vida que é Deus trabalhando, mas vai ter uma hora que Deus vai me honrar, vai me colocar entre os príncipes. Vai achar. Mas em que evangelho foi que você leu isso? E na Bíblia não é assim, irmãos. Na Bíblia a nossa honra é entrar na porta do céu, é ser chamado filho de Deus. Essa é a honra que a gente deseja. Glória a Deus. Quem me viu passando pela prova e ainda disseminando ódio. Jesus disse que a gente tem que amar os que nos fazem mal. Me viu passando pela prova e não me ajudou? Deus te dê a bênção. Ai, que postura. Isso é os crentes de hoje. Eu estou falando que eu cantava essa música e chorava. Eu chorava cantando essa música quando eu não conhecia a verdade. Isso mesmo, pega aquele povo que me ajudou, quebra as pernas. Ai, pai, mata todo mundo, machado da matança. E achando que eu era crente. Imagine o que o erro não faz, né? Transforma a gente 2 vezes mais merecedores do inferno do que quem nos ensinou o errado. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão. Parece que não é pra gente, né? Não, isso daqui é pessoal do primeiro século. Até o 4º século, é verdade. A igreja foi perseguida, veio lá Constantino, fez aquele negócio. Também na época da reforma teve uma perseguição, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente já está na direitos humanos. Então isso daqui não vale mais. Como assim não vale mais? Isso está acontecendo agora. Está acontecendo hoje. Se você é um verdadeiro cristão, você está sendo perseguido. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
um estímulo ao evangelismo. Porque às vezes o nosso sentimento é esse: Senhor, não vale a pena mais pregar, porque a gente prega, as pessoas ainda ficam querendo matar a gente. Então, vou pregar para quê? Porque eu vou sair evangelizar? Não evangelize, porque assim como você creu, outras pessoas também vão ouvir e vão crer. Não vai ser muita gente, mas vai ser gente. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O Senhor não está atrás de quantidade, mas de qualidade. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e verdade. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Está vendo? Só até aí. Para que a gente entenda o que está acontecendo com Jesus. E o que está acontecendo com Jesus deve, inevitavelmente, refletir na nossa vida. Se a gente vê como foi o tratamento em relação a Jesus, batendo em Jesus, chicoteando, escarnecendo dele, coisas, completamente desnecessárias para uma pessoa que já ia ser crucificada. Uma postura, você viu, nós vimos os dois crucificados, eles tinham alguma pancada? Não, porque a crucificação já era a punição. Mas no caso de Jesus ainda teve um flagelo. Por isso o estado de Jesus tão debilitado que ele não conseguia nem carregar a cruz, porque ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Então, é preciso que a gente veja como o nosso Senhor Jesus viveu e morreu, para que a gente entenda que a nossa vocação é seguir os seus passos. A gente ouve mesmo, seguir os passos de Jesus parece que é só fazer milagre, atrair multidões, mas como fala em sofrimento, o pessoal quer dar um toque pro lado. É verdade. Essa não é para mim, não é para você. Não, é para todos nós. Versículo. Agora voltando ao Evangelho de Lucas, eu não vou demorar muito, porque tem aniversário hoje e o pessoal já foi logo me avisando. Aleluia! Olha, pastor. Hoje o senhor. Que, Ai. Salve, Versículo 15. Nem tampouco Herodes. Irmãos, nem Herodes achou culpa em Jesus. Imagine isso. Um imoral como Herodes. Mandou matar João Batista. Ele olha para Jesus e diz: não vejo culpa nesse homem. Olha como é a realidade que muitas vezes a gente demora a enxergar. Que são os religiosos e os poderosos que sempre vão perseguir mais a fé cristã. Porque a fé cristã incomoda a estrutura que a nossa sociedade está alicerçada, que é o dinheiro. Enquanto a maioria das pessoas pensa que o dinheiro é tudo, o Evangelho diz que o dinheiro não é nada. E que o amor ao dinheiro ainda é a raiz de todos os males. A gente vive numa sociedade que estimula as pessoas a trabalhar e estudar para juntarem riquezas. E aí vem o Evangelho, vem a palavra de Deus e diz: inútil é acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos que ele ama, ele dá enquanto dorme. Então o Evangelho, ele é totalmente contrário ao pensamento da sociedade, a maneira como a sociedade se posiciona. Então aqui no versículo 15, nem tampouco Herodes, pois não o tornou a me enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Então, essa é a sentença, no sentido de que não achou culpa dele. Então, qual deveria ser a postura? Solta ele. É assim que a gente faz. Se a pessoa não é culpada do crime, ela tem que ser solta imediatamente. Mas perceba que no caso do cristão nunca vai ser assim. No caso do cristão sempre vai se arranjar
algum jeito de prejudicar ele. Misericórdia. Portanto, após castigá-lo, olha que coisa louca. Se ele é inocente, por que vai castigar? Essa ideia, irmãos, que tem surgido no meio da igreja, de que a gente pode agradar a Deus e agradar o mundo. É o que Pilatos está querendo fazer. Então, assim, eu quero soltar Jesus. A própria mulher de Pilatos falou para ele: olha, não faça nada contra esse homem, isso não é justo, ele é santo. Então Pilatos está arranjando uma forma de soltar Jesus. Mas ele também não quer se colocar contra as autoridades judaicas. Então ele criou na sua mente uma fórmula para agradar os dois. Deu certo? Não. Só piorou a situação. É o que a gente faz. Quando a gente diz... É verdade. Não, é assim. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas eu vou no bar, eu vou tomar uma cervejinha para evangelizar. Repreendido em nome de Jesus. É porque assim, eu não vou me embriagar. Né? Mas eu quero alcançar as pessoas que estão lá no bar. Então, eu vou namorar com uma pessoa que não é cristã porque eu quero evangelizar. Namoro virou estratégia de evangelismo agora. Então, assim, quero trazer essa pessoa para Cristo, pastor. Sinto que é um eleito, eleita. Ele é dessa forma que traz, namorando. Não, porque senão não viria. Então a gente sempre quer arranjar uma maneira de unir o que Deus separou, que é o mundo e Cristo. Só para a gente entender melhor essa situação, o apóstolo Paulo colocou, segundo aos Coríntios, uma igreja muito parecida com a nossa, né? No nosso tempo, por assim dizer. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem essa passagem, amém? E que muitos de vocês praticam com fidelidade a palavra de Deus. Aleluia! Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O que é um julgo a gente já falou. O julgo é aquele instrumento que se colocava nos animais para poder eles ararem a terra. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Como duas pessoas que pensam diferente podem se unir? Se se uniram é porque não pensam diferente. Olha aí. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a verdade está diante de nós. Às vezes a gente aqui que não quer enxergar. Ou que comunhão? Comunhão fala de quê? De ter uma coisa junto com a outra pessoa. Comum união. Possuir uma coisa junto com a outra pessoa. Que comunhão da luz com as trevas? Tem comunhão? Não pode. O próprio Jesus disse: olha, o príncipe deste mundo está vendo e eu não tenho nada. Irmãos, até o cão sabe. Os demônios olharam para Jesus e disseram: o que temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O demônio sabe que luz e trevas não se juntam. E os crentes hoje, vamos evangelizar no carnaval. A glória de Deus. Eu vou sair num bloco gospel. Misericórdia. Mas como assim, bloco gospel? Não, pastor, não é questão de religiosidade, não. Não é a glória de Deus. Que Deus? Mamon? Baal? Astarote? Porque o Deus Jeová com certeza não é. Muito menos Jesus apoiaria esse tipo de atitude. Versículo 15. Que harmonia. A harmonia fala de música mesmo. Harmonia. Você pega uma pessoa que está tocando violão, a outra está tocando baixo, a outra guitarra, a outra está tocando como que um carrom. E cada um tocar uma música diferente, será que vai sair alguma coisa boa? Não. Então, por isso que ensaia, não é assim? Para ter harmonia. Porque o mesmo toque que é dado no violão, no baixo, no carrom, a pessoa que está cantando no microfone, eles têm que estar na mesma sintonia, para que a música
seja agradável aos ouvidos. Então aqui ele diz que a harmonia entre Cristo e o maligno. O pessoal querendo colocar na mesma música Jesus e o diabo como parceiros de composição. Já pensou que loucura? É verdade. Ou que união? União fala de você unir duas coisas. Que união do crente com o incrédulo. Como é que pode ter união entre o crente e o incrédulo? Que ligação. Ligação. Isso não é gato não, viu, irmãos? Ligação é como você puxa, né, a energia, você liga uma coisa. Ligação. Quando você liga para alguém, né, e fala com a pessoa que está do outro lado. Hoje em dia tem a questão dos satélites, né? Mas antigamente era fio mesmo. Era aqueles fios que levavam a voz. Agora mudou a tecnologia. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E hoje em dia tem surgido um movimento ecumênico, que acha que há um só Deus, então assim, qualquer religião leva a Deus. E é verdade. Todas as religiões levam a Deus, mas somente Cristo nos leva a Deus salvos. Toda religião leva a Deus o homem em estado de condenação. Todo aquele que crê em Cristo será salvo. E quem não crê já está condenado. Então, cuidado. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual é a ordem? Por isso, retirai-vos do meio dele. Separai-vos. A palavra separação, irmãos, ela é a raiz da palavra santificação, ou santidade. A palavra no hebraico e no grego, né, os idiomas que foram escritos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a palavra raios e a palavra kadosh significa algo que foi separado para Deus, né? É isso que é santo. Retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis nas coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, você não precisa agradar o mundo para ser uma pessoa bem-sucedida. E a expressão bem-sucedida precisa ser bem compreendida. Uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que no seu último dia vai ouvir de Jesus: vinde bendito de meu Pai. Isso é ser bem-sucedido. Então, e uma pessoa mal-sucedida: apartai-vos de mim, malditos. Então só tem essas duas formas de ser bem-sucedido e mal-sucedido. Porque a sua vida, né, do ponto de vista material, ela só pode ser algo que vai trazer sucesso se é usado para a glória de Deus. Se é usado para a sua autossatisfação, também é usado para a sua condenação. Voltando agora para o versículo 16, eu já quero concluir. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Então, essa é a postura que a gente não deve ter. Se a gente viu que uma coisa é errada, a gente tem que se afastar do errado. Então, eu fico muito triste porque no decorrer desses 11 anos eu tive que me afastar de pessoas porque elas se afastaram de Cristo. E para eu andar com essas pessoas, eu teria que me afastar de Cristo como elas se afastaram. E a gente não pode fazer isso. Isso é uma loucura. A gente não pode ser conivente com o erro. A Bíblia diz que a gente não pode ser participante nas obras das trevas. Antes, a gente deve reprová-lo. Então, a gente precisa ter essa coragem que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá para repreender o erro e para apoiar a verdade. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Então, não tente fazer a mesma, não tente imitar a mesma atitude insensata de Herodes, por mais que o seu coração enganoso te engane. Você consegue. Você consegue. Pilatos, Você consegue andar com pessoas sem se contaminar com a atitude delas. Você consegue
andar com pessoas que se afastaram de Cristo sem você mesmo se afastar de Cristo. Não pode. Mas a gente tenta se enganar. Isso é perigoso. Versículo 17. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Não sei se vocês sabem, esse costume tem no Brasil também. Recentemente, o último presidente, né, que vai deixar o cargo agora no dia 31, a gente não sabe, né, se ele vai deixar mesmo, né? Mas ele deu, né, um salvo-conduto, eu esqueci o termo, né, um indulto, né, para aquele que tinha sido condenado, né, que era amigo dele, Daniel, não sei quem, que era um deputado federal, que havia sido condenado, né, e ele recebeu um indulto presidencial. Até hoje tem, né, esse tipo de postura. Vem desde aquela época, imagine, ó, mais de 2000 anos. E aqui na nossa Constituição ainda existe o indulto, né, presidencial. Você precisa, né, preencher determinados requisitos, mas o presidente tem poder para perdoar determinados crimes. Então você vê que nós não estamos tão distantes assim. Portanto, versículo 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Quem é este? Jesus. Irmãos, só assim para a gente se escandalizar um pouquinho, eu queria convidar vocês a voltar só um pouco. Capítulo 19, versículo 28 de Lucas. A entrada triunfal de Jesus. Eu quero situar vocês no tempo e no espaço. Jesus está sofrendo esse julgamento. É uma sexta-feira de manhã. Ele foi preso uma quinta-feira à noite. E aí teve aquela reunião no Sinédrio. E aí, sexta de manhã, ele foi levado até Pilatos, logo cedo, para que ele já fosse condenado logo, para que ele tivesse morto antes do dia acabar, que o dia acabaria às 6 da tarde, porque é assim que os judeus contam o tempo, né? O dia começa às 6 da tarde do dia anterior. Então, no domingo dessa semana, ou seja, menos de uma semana, no domingo, Jesus está entrando em Jerusalém, está iniciando a Páscoa, e Jesus, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Olha o que diz o versículo 35. Lucas 19, 35. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz. Todos os milagres tinham visto, dizendo: bendito é o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-os que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Então Jesus é recebido dessa forma no domingo. A mesma multidão que tinha ido para a Páscoa dos judeus para celebrar, a mesma multidão que recebeu ele jubilosa no domingo, é a multidão que agora, incentivada pelo Sinédrio, pede que Jesus seja crucificado. Olha como o coração humano é enganoso. Não sei se vocês já notaram isso, né? Quantos casamentos, quando a pessoa se casa, é um amor assim, né? Parece que é um conto de fadas. Verdade. Quando você vai na vara de família, na hora do divórcio, é um querendo matar o outro. E só não mata porque o juiz está lá. Verdade. As autoridades estão lá. E fora que tem casamentos que acabam em homicídio. Né? Quantas e quantas histórias que a gente vê realmente um homem, por ser mais forte, né? Usa a sua força para ser violento com a esposa. Não deveria, nunca. Mas a gente vê, inclusive, mulheres matando seus maridos. Recentemente teve um caso de uma que matou o marido e botou o corpo dentro do freezer. Sério? Foi. Aí os policiais entraram,
E ela deu queixa, dizendo que ele desapareceu. Foi recente agora. Aí o pessoal achou estranho, porque o freezer estava vazio. Depois viram que o freezer estava cheio. Aí encontraram o corpo lá. Sendo que ela tinha dado queixa, ela dizendo que o marido desapareceu. Ela que tinha matado o marido. Botaram o corpo no freezer. Teve um caso, ela tinha dado, como ela era mais fraca, o marido, ela deu um daqueles remédios, né, sonífero, calmante, bem forte, assim, misturado. Aí o marido dormiu, aí ela matou ele asfixiado e depois colocou o corpo lá para ver o que ele ia fazer. Você vê como é. Você acha que quando ela casou com ele, era isso que ela tinha em mente? Você vê como é o sentimento humano. O sentimento humano que diz, hoje eu te amo, amanhã eu te mato. Basta você, né, ter algum tipo de postura que me desagrade, e aí eu me desencanto, né? Como se fosse um conto de fadas. Então, o casamento é algo sério, irmãos. Qualquer tipo de relacionamento é sério. Estou falando de casamento, mas sociedade. Quantas pessoas matam o seu sócio, né, por conta de interesse nos negócios? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer as coisas pela emoção. Normalmente, quando a gente faz as coisas pela emoção, a gente quebra a cara. Versículo 18. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Você vê que João fala que ele é ladrão, né? Salteador quer dizer ladrão. Aqui Lucas já completa, diz ele era ladrão, ele era homicida e ele ainda estimulava o povo para se revoltar contra os romanos. É isso que é o crime de sedição, né? Quando você quer se revoltar contra a autoridade constituída, aqui no caso dos romanos. Versículo 20. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, gritavam mais alto, crucifica-o, crucifica. Por que eu estou falando? Eu vou concluir aqui hoje. O desejo do mundo continua esse. O mundo ainda continua tendo esse mesmo sentimento em relação a Jesus. É por isso, irmãos, que eu quero abrir rapidamente. Eu não vou mais aqui continuar, né? Nós vamos concluir aqui, se Deus permitir. Nós continuaremos na sexta-feira, mas eu quero concluir mostrando para vocês como é perigoso o relacionamento do cristão com o mundo. O apóstolo João, ele adverte a nós como filhinhos, né? Uma carta muito amorosa, que é a carta de 1 de João. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo. Não ameis. Porque se você amar o mundo, mais cedo ou mais tarde, você vai gritar, crucifica-o. E ainda que a gente não possa crucificar Jesus como ele foi crucificado há 2 mil anos atrás, mas a gente crucifica Jesus em nossos corações. A semelhança daquele povo que foi tirado do Egito. Eles não voltaram mais para o Egito, mas eles voltaram para o Egito nos seus corações. Fisicamente eles não voltaram para o Egito, mas no seu coração eles voltaram. E eles foram condenados por Deus por isso. Então é preciso que nós, na qualidade de cristãos, possamos ter a nossa mente amadurecida em relação à postura que a gente tem que ter diante das circunstâncias até triviais, né? Como pagar uma conta, como emprestar um dinheiro e coisas semelhantes. A gente tem que tomar muito cuidado com coisas que parecem simples. O cristão precisa orar e vigiar sem cessar. Já dizia um cristão do passado, o diabo não precisa que você dê muito espaço para ele na sua vida. Basta uma brecha e ele traz grande destruição. Então aqui o apóstolo João está nos dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essa é a postura
de muitos cristãos que hoje estão imitando a atitude de Pilatos. Eles dizem amar a Jesus, mas no seu coração eles amam o mundo. Portanto, o amor do Pai não está neles. É como a gente observou no filme e a Bíblia nos mostra de maneira muito cristalina. Pilatos queria soltar Jesus. Ele ficou incomodado, ele queria de todo, ele bolou estratégias para tentar soltar Jesus. Mas não é assim que funciona. Ou a gente se identifica com Jesus de que forma? Renunciando a tudo, tomando a nossa cruz, como Jesus carregou a dele, a gente deve carregar a nossa cruz e segui-lo. Ou então a gente está do outro lado, a gente está do lado do mundo. Não tem meio termo nesse sentido. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, é isso que a gente encontra no mundo. Concupiscência fala de desejo, de um desejo. A gente bate o olho em determinadas coisas e cobiça, ainda mais hoje que a gente tem essa tecnologia, né, dos smartphones. Você não precisa nem ter um computador. Com o celular mesmo, você está lá vendo no Instagram. Você viu a maquiagem daquela atriz? Daquela youtuber? Daquela influencer? Você viu o relógio de Vinícius Júnior? Teve um que me disse que o relógio dele custava não sei quantos $1.000. Você viu aquela carne do Catar, aquela de ouro? Eu não vi até hoje. Mas a pessoa vê, aí sai essa reportagem, né? Os carros dos jogadores de futebol. Veja aqueles carros importados. Um dia eu vou ter um assim, Deus vai me honrar. Você acha que Deus vai te honrar te dando um carro daquele? Então, é assim que funciona a mentalidade. O diabo ele age dessa forma. Você acha que hoje em dia uma das profissões, eu não sei se isso é profissão, mas tem se apresentado como profissão. Uma das profissões mais bem pagas que tem crescido hoje é a profissão de influencer. Imagina. O próprio nome é diabólico, porque a ideia influência significa influenciar. Se fosse influenciar para o evangelho, não tem influência evangélica. Mas é influenciar no sentido de que aquela pessoa tem muitos seguidores, então ela vai fazer a propaganda de uma marca de roupa, a propaganda de um remédio, sei lá, de uma loja, e as pessoas vão seguir. E quanto mais seguidores, mais caro. Aqui mesmo tem uma pessoa, eu não sei como é que esse jovem tem tanto seguidor, um tal de luva de pedreiro. A pessoa não fala nada com nada, faz assim, parece, né? Não fala nada com nada. E tem milhões de seguidores e tem contratos milionários. Rapaz, é porque assim, a gente tem vivido no reino da estupidez. É verdade. Sabe, onde você faz uma coisa estúpida e as pessoas dão risada e te seguem. Agora, se você falar alguma coisa séria, as pessoas te bloqueiam. Para de seguir. Socorro, Jesus. É o mundo que a gente vive, irmão. Né? Esse é o mundo que odeia a verdade. Quando a gente fala de cristofobia, a gente podia dizer também verdadefobia. É um mundo que odeia a verdade. Se você falar a verdade para as pessoas vão odiar. Mas se você mentir para elas, elas vão te seguir no Insta. Assim. É assustador. Né? Porque o mundo é isso, é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. E a maior soberba da vida é achar que a serpente está certa e que Deus está errado. O que foi que a serpente disse para Eva? Certamente não morrereis. Eva disse, ó, Deus falou com Adão, falei comigo, foi com Adão me falou que se comer desse fruto a gente vai morrer. E a serpente disse, certamente que não morrereis. Essa é a soberba. É a gente pensar que Deus está errado e é a gente que está certo. O mundo tem andado nessa direção. Né?
Até para algumas pessoas não foi mais Deus que criou o mundo, não. Quem criou o mundo foi o nada. Você já viu o nada criar alguma coisa? Pois é, cientistas com pós-doutorado, eles disseram que o nada explodiu, dando origem a tudo o universo. É a teoria do Big Bang. Você aprender isso, meu filho, cai no vestibular. Os universos foram formados porque o nada, em um determinado momento do tempo. Mas como o nada, tem tempo no nada. Mas eles explicam. Aí o nada explodiu. Mas nada com nada explode como? Na mente deles. Tudo isso para dizer que Deus não criou o mundo. E o mundo é assustador. Olha, é preciso mais fé para acreditar na evolução do que para perceber que Deus criou todas as coisas. Porque para a gente acreditar na evolução, a gente vai contra a nossa própria natureza. Porque Deus colocou no ser humano essa verdade. Deus existe. Está lá em Romanos, capítulo 1. Todo ser humano nasce com essa verdade. Eu sei que existe um Deus. Ele não conhece a Deus, ele nasce de costas para Deus, mas ele sabe que existe um Deus. Porque Deus colocou isso no coração de todos os seres humanos. Então, para uma pessoa negar isso, ela tem que ir contra a sua própria natureza humana, mesmo a natureza humana caída. Ela tem que ir contra. Por isso que o número de ateus é tão pouco. O mundo, nós hoje passamos pelo número de 8 bilhões de pessoas, a sua grande maioria é religiosa. As religiões, islamismo, o cristianismo, o hinduísmo, né, que são as maiores religiões do mundo, Verdade. o mundo é religioso. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, você sabia que hoje em dia eu aprendi. Não pode falar mais que o Brasil foi descoberto, não. Sabia que não pode? Tem que dizer que, como é? Quando os europeus chegaram aqui e encontraram povos nativos. Sim. Porque se falar que o Brasil foi descoberto, está, de alguma forma, ofendendo os índios. Rapaz, qualquer coisa que você falar hoje, ofende alguém. Então, quando eles chegaram aqui, os índios adoravam a divindades. Qualquer civilização que você chegasse na antiguidade, você ia ver isso. Ainda que eles adorassem a deuses falsos, mas eles sabiam que existia um Deus. Por isso que a grande soberba da vida é essa negação. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. O mundo passa, irmãos. Esses sheiks bilionários, trilionários, eles vão passar. Eles estão hoje como grandes, mas daqui a pouco eles não existirão mais. Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao irmão Paulo. Em 3 anos é só osso. Você não sabe nem diferenciar um do outro, tem que fazer um teste de DNA, porque não sabe diferenciar uma ossada da outra. Se botar um indigente enterrado com esse trilionário, 3 anos depois, ele vai dizer qual é um, qual é o outro. Não tem como. Glória a Deus. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por isso eu digo para vocês, vale a pena ser crente. Amém. Glória. É o que eu desejo para todos nós e até para o nosso irmão que está aniversariando. Glória a Deus. Esse dia é um dia que ficou marcado muito na minha vida, né? Dia 12 de 2012, que foi o dia que José entrou na igreja. Glória. Glória a Deus. Aí ele sempre lembrava dessa data, né? Hoje a gente está comemorando o aniversário do irmão Reginho, né? Glória a Deus. Que a gente possa celebrar, né? Se alegrar com o Senhor. Porque se somos cristãos de verdade, né? Quem de nós de fato é cristão, sabe como é difícil ser cristão. Mas é importante também que a gente jamais perca a alegria de ser cristão. Costumo dizer que ser cristão é legal demais. Amém, é verdade. Dói, arda. Tem hora que arde. Tem hora que é ardido. É verdade. Tem hora que é doloroso. Mas é legal demais, irmão. Você fechar os seus olhos e saber que Jesus está logo aqui. Ele não está lá. Ele está lá também, mas ele está aqui do nosso lado. É maravilhoso a gente saber que a gente tem um Pai, que é o Deus que criou todo o universo. É maravilhoso a gente saber que quando chegar o final da nossa vida,
que é um momento de maior desespero para as pessoas, para a gente, vai ser um momento de maior alegria quando a gente entrar no céu. Glória a Deus. Então, não deixe com que Satanás engane você dizendo que ser crente é ruim e tente vender o mundo como algo bom. Não, ser crente é legal demais e tudo que o mundo nos oferece é apenas engodo. É como uma feijoada que os irmãos comeram recentemente. Uma feijoada que passou da validade. Como é que chama a feijoada quando você guarda ela sem Estelinha cozinhar? disse que é seta. É seta. Não, a gente sabe que é seta, mas ela tá como? Quando você não... Azedou. Azedou, é. Você acha que uma feijoada azedada faz o que na barriga de uma pessoa? Se não tiver banheiros, no plural, vai ter problema. Pelo menos esse tiro azedou, né? Não, você não, você tem anticorpos. O mundo é isso. O mundo é uma feijoada azedada. A gente olha e diz assim, meu Deus, eu vou comer essa feijoada, é densa. Não é, é seta. Vai dar problema logo ali. Então, o mundo é isso, ele nos atrai pelo olho, ele nos atrai pelo olfato, ele nos atrai pela audição, ele nos atrai pelo tato, mas isso tudo é engano. Por isso que nós, como cristãos, temos um direcionamento, viver por fé e não por vista. Jesus é muito mais que tudo. Muito mais. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento precioso. Mais uma vez apresentamos a vida do irmão Reginho, e como a de todos os irmãos aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor, tem compaixão e misericórdia, que a tua graça, Senhor, possa superabundar na nossa vida, que no passado teve tanto pecado, Senhor, que a gente viva agora uma santidade que glorifique o teu nome, Senhor, em cada pensamento, em cada palavra, em cada atitude. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado mais uma vez. Nos abençoe e nos despede em paz. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Saúde espiritualmente e como você não tomaria. Vai. Nossa, Senhor Jesus. O bom